Vamos lá para a palavra? Amém? Alguém tem Bíblia aí, gente? Perdão, nem todos ouviram. Alguém tem Bíblia aí, por favor? Glória a Deus, que bênção. Tem uma música lá da minha época que dizia assim: não deixe sua Bíblia em casa. Ela é a sua espada para lutar contra o mal. Por onde quer que você esteja, em casa, no trabalho ou na igreja, não pode esquecer. Na Bíblia, poder. Amém. Vamos lá. Pegue a sua Bíblia, por favor, abra no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Eu quero que nós vamos ler um versículo deste capítulo, muito precioso. Se você, porventura, não está com Bíblia, você pode nos acompanhar aqui no telão, tá bom? Mateus, capítulo 6, versículo 6, a palavra diz assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Eu vou ler em outra versão, olha como está escrito. Tu, porém, quando orares, vai para teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará plenamente. Diga assim comigo: te recompensará. Diga: te recompensará plenamente. Amém? Sentado mesmo, curva a sua cabeça só por um momento, por favor. Espírito Santo, nós estamos aqui e nós necessitamos ouvir a sua voz. Precisamos, revela-nos a tua palavra, traga entendimento, revelação, porque a tua revelação ela é libertadora, ela é transformadora, ela é salvadora. Então faça isso, que o nome de Jesus Cristo neste lugar seja honrado e glorificado em tudo. Amém e amém. O tema da nossa palavra é a recompensa do secreto. Amém? Vamos falar um pouco sobre isso, sobre a recompensa do secreto. Ok, queridos, no versículo que nós lemos aqui, Jesus ele nos ensina algo muito importante. Ele nos ensina que o tempo a sós com Deus deve ser uma prática íntima, secreta e constante, longe dos holofotes e aparências. Ele nos mostra aqui, através das suas palavras, o quanto ele é contra a prática de orar para ser visto pelas outras pessoas. Eu estava contando hoje de manhã, aconteceu uma situação, muitos anos atrás, porque parou para pensar, se não tiver alguém olhando, poxa, minha oração não vai ficar tão bonita. Eu não vou parecer que eu sou tão quebrantado assim. E as pessoas não vão nem perceber que eu oro. E aí um dia não lembro, acho que era lá para o Pará, no Maranhão não acontece essas coisas, é para aquele lá de lá. Eu estava lá, e aí, o pastor que eu conheço, não é da nossa denominação, conheço, respeito muito, chegou comigo falando: Elcio, eu já era pastor, Elcio, falando: rapaz, para você ter uma ideia, eu estou orando 1 hora, todo dia só em línguas. Só faltou ele sair assim, ó. Eu sozinho, não falei nada, sozinho, fiquei pensando, quem perguntou? Você sabe o que Jesus disse para os discípulos? Se vocês estão fazendo isso com o propósito dos homens verem, já receberam deles a recompensa. Não espere. Então parece que, quantas horas eu oro por dia? Tantas horas. Pode perguntar para minha esposa. Meu Deus do céu. Eu fiquei assim refletindo, e meu Deus, como é que a coisa... Quando alguém não vê, a gente, sabe, eu tenho que falar, eu tenho que dizer, né, que eu sou um homem de oração, que eu jejuo, né? É o fariseu no templo. Chega lá e diz: ó Deus, graças te dou porque eu não sou como os demais homens, roubadores, fraudulentos, e nem tão pouco como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo quanto ganho. Parece que a gente tem vontade, aquela coisa, não é espiritual não, gente, é carnal, maligna.
de tornar público aquilo que a gente é para fazer no secreto. Tem alguém comigo aí? A palavra secreto significa oculto, escondido, esconder, ocultar, ser encoberto. A metáfora aqui é ocultar aquilo que não deve tornar-se conhecido. Se o significado original não é para tornar conhecido, então por que eu vou ceder a minha carne e tocar a trombeta para que as pessoas conheçam? Para que as pessoas saibam. Ao falar sobre o quarto, Jesus ele não se refere apenas a um lugar físico, mas principalmente a um lugar espiritual de intimidade e comunicação direta com Deus, transcendendo o ambiente físico. Aí alguém, se fosse lá do passado, na minha infância, eu ia dizer, Jesus, não dá para eu ir para o meu lugar secreto. Por quê, Elcio? A minha casa não tem quarto. É só um salãozão, entendeu? Uma casa coberta de palha, piso de chão batido, só com os esteios no meio, e era assim que a gente dormia, amarrava as redes do esteio, do meio, para as laterais. Aí eu digo, Jesus, eu não vou orar porque eu não tenho quarto. Como é que eu vou entrar no quarto? Então, se a gente tornar tão limitada a coisa, a gente vai inventar desculpa, sim ou não, gente? Eu não tenho quarto, então por isso eu não oro. Por isso não existe secreto para mim. Então pegue isso aqui, vai muito além de um espaço físico, vai muito além disso. Fala de algo espiritual, um lugar de intimidade, comunicação direta com Deus. Olhe para o seu irmão, você já ouviu falar do crente 6 horas? Pergunta. Pastor, quem é ele? É aquele que diz, irmão, 6 horas por mim. Irmão, 6 horas por mim. Agora você já ouviu falar dele, já sim ou não? Quem já ouviu falar? Pois é, conhecido ele, gente. Talvez ele esteja até aqui entre a gente. A instrução de ir para o quarto e fechar a porta simboliza a necessidade de se ter um espaço reservado para estar a sós com o seu Pai Celestial. Eu não tenho quarto, meu irmão, mas eu vou pegar esse canto aqui. Na minha casa não só tem um quarto, meu irmão, eu vou para a cozinha, mas a minha cozinha vai ser o meu quarto. Eu vou lá para o quintal, mas o meu quintal vai ser o meu quarto. Alguém está me entendendo aí o que eu estou falando? Você entende? Não se limite a um espaço físico, que talvez você vai procurar e não vai encontrar esse espaço. Aí vai se tornar uma bela desculpa para você dar para Jesus. Jesus, eu não tenho orado porque eu não tenho o meu secreto, o meu quarto, para eu torná-lo aquele lugar especial, aquele lugar secreto. Agora, para quem Jesus direcionou essa palavra? Entenda o que eu vou dizer. Não foi para nós e nem para vós. Vou repetir. Para quem Jesus direcionou essa palavra de Mateus 6,6? Não foi para nós e nem para vós. Foi para quem, pastor? Foi para tu. Foi para tu. Tu, porém, quando fores orar. Porque é muito fácil a gente pegar carona. Bora orar, gente? Não, Jesus está dizendo, olha, o negócio é contigo. Tu, quando fores orar. Amém? Vigílias são maravilhosas. Eu apoio e gosto muito, de verdade, de vigílias. Mas é uma coisa, vós, nós, e é uma coisa, o Elcio. É uma coisa, é você. E Jesus está falando especificamente aqui com cada um de nós aqui. Amém? Ele está falando especificamente com cada um de nós. Imagina Jesus dizendo, Elcio, eu estou falando somente contigo. Neste momento eu estou te dizendo, tu, porém, quando fores orar. Entende?
faça essa aplicação de uma forma muito pessoal. E ele diz, quando, tu, porém, quando. A palavra quando aqui, olha, caminhe comigo aqui. Quando orar, sempre que você orar, contanto que você ore, enquanto você ora, tanto logo você ore. Então eu chego à conclusão que isto aqui significa que Jesus acredita que eu e você usamos a prática da oração sempre, diariamente. Não somente quando nós estamos afundando em nossos problemas e dificuldades. Porque nessa hora, meu irmão, o que tem que fazer? Jejua. Sobe o monte, né? Lê a Bíblia. Tem 3 cultos, vai nos 3 cultos. Meu irmão, nessa hora, meu irmão, o pior pecador se torna o mais santo de todos. Por quê? Porque está afundando o problema nessa hora, eu sei para onde direcionar. Queridos, isso aqui eu considero tão essencial para a nossa vida. Agora a pergunta é, por que orar? Por que orar? Vamos ser bem honestos, queridos. Por que essa pergunta é muito importante? É porque Jesus ele está falando de uma recompensa aqui, sim ou não? Ele fala da recompensa do secreto. Agora vamos ser bem honestos. Às vezes acontece o seguinte, fulano, eu queria que tu fizesse tal coisa para mim que eu vou te pagar. O que que é? Rapaz, tu nem sabe, não te preocupa. Eu vou fazer. Ele não está pensando no que vai fazer, mas no que vai receber. Você entende? Às vezes a motivação não está naquilo que eu vou fazer, mas eu já estou pensando no resultado que virá, naquilo que eu vou receber. Então eu já perdi o foco, já perdi a direção daquilo que é o essencial dentro desse entendimento que ele nos passa aqui. Mas estou cavando aqui, eu quero que você caminhe comigo aí, tá? Eu estou cavando aqui para você entender algumas coisas muito importantes. Por que orar? Vamos começar por aqui. Primeiro, por causa da saúde mental e emocional, que ela pode ser trabalhada de uma forma divina para nossas vidas. A oração ela é usada para ajudar a administrar a ansiedade, com 64% das pessoas concorrendo a ela em vez de exercícios para aliviar o estresse. Você sabe quando a pessoa entende a importância, ela vai em busca da oração porque ela entende que isso traz saúde tanto mental quanto emocional. Mas existe também na oração o impacto do cérebro, ou no cérebro. A oração ela pode ter efeitos positivos no cérebro, como a ativação do lobo frontal, que diminui em orações profundas, criando uma sensação de bem-estar e conexão com algo maior. E a resiliência. A oração ela pode ser um fator de resiliência em momentos de crise, ajudando a encontrar forças em meio às dificuldades. Mas a oração também, ela cria uma dependência e confiança. Algumas pessoas oram por sua dependência de Deus e vendo como um pai que é capaz de se preocupar e cuidar dos seus próprios filhos. Mas também a oração, ela cria uma conexão de fé. Pessoas oram para se sentir conectadas a Deus e para buscar conforto e força em sua fé. Queridos, o verbo aqui, recompensar, ele é bem amplo o seu significado, mas eu quero ler que você vai entender o porquê aqui. Recompensar significa dar algo a alguém, dá algo a alguém de livre e espontânea vontade, para a sua vantagem, dar um presente, conceder, dar a alguém que pede, deixar com que tenha, suprir, fornecer as coisas necessárias, entregar os cuidados de alguém, confiar, algo para ser administrado, dar ou entregar para alguém algo para ser religiosamente observado, dar o que é dever ou obrigatório, distribuir com abundância e entregar. Então escute,
Isto aqui, eu estou pegando o significado da recompensa do texto bíblico, tá bom? No original, eu estou pegando aqui, passando para você o significado no original de recompensar, ou de recompensa. Estão comigo aí? Amém? Preste atenção, por que eu estou lhe falando isso? Porque é muito amplo. E pastor, é errado eu pensar nessas recompensas ao entrar no meu secreto e ter essas recompensas como resultado do meu secreto com Deus? Não é errado, não. Não é não. Entende? Não é não. Eu vou estar pecando se eu pensar nesses resultados aqui daquilo que eu posso receber nesse secreto. Não é errado. As recompensas, elas podem se manifestar em bênçãos espirituais, materiais, financeiras, físicas, profissionais, nas mais diversas áreas que você possa imaginar. Mas escute o que eu vou lhe dizer aqui. Apesar de todos esses benefícios serem resultados do secreto, eles ainda não são a maior e mais importante recompensa de Deus para aqueles que aprenderam a acessar o secreto. Vou repetir de novo para você pegar isso aqui que é muito importante. Escute, falei de tudo que significa o verbo recompensar, de acordo com o texto original, ok? E muitas outras coisas, como ela se manifesta as recompensas através de bênçãos espirituais, materiais, financeiras, profissionais, físicas. Apesar de todos esses benefícios serem resultados do secreto, eles ainda não são a maior e mais importante recompensa de Deus para nós. Pastor, mas é muita coisa. Sim, mas entenda, isso aqui não é o mais importante. A mais importante recompensa de Deus para nós. Eu quero que você continue caminhando comigo. Orar. Qual é a definição desse verbo orar? No original, escute, orar significa aroma doce, algum cheiro doce ou fragrância, incenso, satisfação. Refere-se ao aroma dos sacrifícios e obrigações, de acordo com a noção antiga de que Deus tem olfato e se agrada do odor dos sacrifícios. Fala de algo muito agradável a Deus. Para você ter uma ideia, pense comigo nisso aqui. Veio o dilúvio, Noé com a sua família, os animais entram na arca, Deus fecha a porta por fora e passam uns 40 dias, e você sabe que depois, para as águas secarem, demorou muito, mas finalmente secaram as águas, a arca parou sobre o monte Ararat, e Deus ordenou então que Noé, com a sua família, os animais, saíssem da arca. Eles saíram. Você lembra qual foi a primeira coisa que Noé fez? Ele levantou um altar para Deus. E ele pegou um animal limpo, o sacrificou e o apresentou sobre aquele altar para Deus. Leia o texto que você vai testificar isso que eu estou lhe dizendo aqui. Quando ele sacrifica aquele sacrifício sobre o altar, a Bíblia diz que Deus recebeu o aroma agradável daquele sacrifício. Pastor, por que o Senhor está falando isso? É para você entender e perceber como a minha e a sua oração diante de Deus, como ela é recebida. Entende? Eu quero lhe desafiar. Valorize o secreto. Vá para o secreto sabendo, meu Deus, eu vou estar levantando um altar para o meu Deus. E o meu filho está me oferecendo incenso. O meu filho está me oferecendo algo que me agrada muito. Amém? Então escute, crie um hábito diário
Separe um tempo diário para estar sós com Deus, assim como Jesus fazia para se manter conectado com Ele e ouvir a sua voz. Queridos, eu estou lhe falando de algo tão essencial, tão sério. Jesus, ele disse, João capítulo 6, versículo 57, ele disse, olha, assim como eu vivo, pelo Pai que me enviou, assim também todo aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Escute, não é só a música da Cassiane que canta, oração é alimento. Posso falar? Crente sem oração está morto e nem sabe. Você entende? É muito sério. Oração é alimento, gente. Alguém pode concordar comigo dizendo um amém aí? É muito sério, então crie um hábito. Crie um hábito, sabe, de todos os dias separar um tempo. Pastor, que horas? O seu dia a dia vai determinar isso. Quanto tempo? Jesus não estabeleceu duração. Mas eu aprendi uma coisa, escute. Qualidade gera quantidade. Pega isso aí. Pastor, eu só consigo tirar 5 minutos por dia. Faz. Faz. Alguém já disse, é resultado de estudo, que se você perseverar numa prática, pelo menos por 20 dias, aquela prática se torna um hábito na sua vida. Então pare todos os dias, 5 minutos. 5 minutos. Provavelmente você vai chegar no final daqueles 20 dias dizendo, poxa, está tão bom e é tão pouco. O que aconteceu? A qualidade começou a gerar aqui dentro quantidade. Amém? Começou a gerar quantidade. Não, eu vou ter que dar um jeito. Eu vou ter que me acordar mais cedo um pouquinho. Por quê? Eu preciso aumentar esse tempo. Pastor mandou? Não. A qualidade desse pouco começou a gerar algo maior dentro de mim. Algo maior. Amém? É algo, passa a existir um prazer. Escute, por ser algo tão especial, secreto para Deus, é que Ele dá esta ordem: entra no teu quarto e fecha a porta. Se não fosse tão especial, tão importante para Deus, Ele não estaria dando essa ênfase. Porque nós devemos entrar no quarto e fechar a porta. Porque escute, essa é uma palavra que é dirigida especificamente para cada filho, cada filha de Deus. Então o que a gente está dizendo? Quando você entrar, entra só. Amém? Muitas mulheres não conseguem ir no banheiro só, né? Levantou o banheiro. Amiga. Aí a outra vai, mas eu não estou nem com vontade. Mas vem assim mesmo. Por favor, com muito amor e carinho, olhe para o seu irmão e diga, não leve ninguém com você para o seu secreto. Porque o negócio é entre você e ele. Quem está entendendo aí, gente? Não é para levar ninguém. Ó, ei, tu. Acho que no terceiro eu vou trazer. No terceiro eu trago. Se você, não é esse aqui, eu vou falar do meu. É como se, vamos pensar no meu aqui. Se o meu, ele está sendo aquele outro que está entrando junto comigo, licença. Pá!
3 inimigos do secreto. As distrações. Deixa eu orar para Deus. Aleluia. Oh, Jesus. Aleluia. Em nome de Senhor. É tão bom estar aqui. Aleluia. Oh, meu Deus. Pastor, mas Jesus entende. Ele é tão compreensivo, né? Ele é tão legal. Ele é tão legal que deixa eu dividir o meu secreto com ele também, com ele também. E aí, a gente vai igual a música daquele cantor. Deixa a vida. E a coisa, não, pastor, mas eu estou fazendo. Pelo menos eu estou fazendo. Que vergonha, né? Que vergonha. Sabe aquela tentação assim? Você está conversando. Bora. Aí, eu queria falar com você. Tá bom. Tá. Não, mas não preocupa não. Eu estou ouvindo. Desculpa, irmão. Sim, como é que era mesmo que você estava falando? Distrações. Mas cuidado também com os substitutos. Esses substitutos, eles são, sabe aquela expressão? Não é trocar 6 por meia dúzia. Dá um exemplo aí, pastor. Eu não orei hoje, mas eu liguei na hora que um homem de Deus estava fazendo uma oração e eu recebi tudo aquilo. Oh, maravilha. Pastor, isso é 6 por meia dúzia, é a mesma coisa? Pastor, eu não meditei na palavra, mas tem um apóstolo, ele faz um devocional todo dia. Pensa no negócio. Sai da frente. Substitutos que conseguem enganar a gente, mas não Deus. Faz a gente achar que está tudo legal, mas Deus está vendo. O secreto, ele é tão importante e especial. É por isso que existe as distrações, os substitutos e os ladrões. Os ladrões do secreto. E quando eu falo desses ladrões do secreto, eu estou falando do quê, queridos? Eu estou falando, sabe, do que ele diz, quando fecha a porta, é como se ele dissesse, olha, deixa o teu celular lá, esse encapetado. Deixa ele lá. Vem para cá sozinho. Deixa ele lá, vem para cá para você ficar só comigo, porque ele é um ladrão que acaba roubando. As redes sociais, as preocupações do dia, os afazeres domésticos. Sabe, parece ser radical, mas eu estou evitando. O pastor Rubé deu uma ideia que tem sido feito o quê? Que até alguns pastores fazem. Tem um caderninho lá, poxa, tem tal coisa que eu preciso fazer. Eu vou anotar isso aqui logo para eu não ficar. Meu Deus, eu não posso esquecer disso. Eu esqueço agora. Não. Tá bom. Puxa, outra coisa. Até isso eu estou deixando de fazer. Eu corro o risco de esquecer. Mas isso acaba roubando aquela qualidade. Sim ou não, gente? Acaba roubando isso. Então, são coisas que ela vem acontecendo. Então, escute, porque as distrações, os substitutos e os ladrões ainda conseguem comprometer o secreto de muitos? Resposta,
É porque o secreto ainda não é prioridade. Vamos assumir, vamos admitir. Por que, vou repetir, por que que as distrações, por que que os substitutos, por que que os ladrões ainda estão tomando esse espaço que é para ser do secreto? Porque o secreto ainda não é prioridade. Pastor, eu gosto do secreto. Eu acho muito importante o secreto. Mas eu ainda não amo. Porque ainda não ama. E nem tem prazer nele. Porque ainda não é uma prioridade. Ainda não é uma prioridade. Porque quando é uma prioridade, eu coloco na frente. Não é assim? Sim ou não? Isso aqui é prioridade? Não, peraí. Então, se é prioridade, Jesus disse, Mateus 6,33. Buscai, pois, em... O que é isso? Prioridade, sim ou não? É prioridade. Então, se eu consigo fazer do meu secreto uma prioridade, eu vou colocar ele na frente. Ele vai receber o lugar que lhe é devido. Isso é algo tão sério, mas muito sério. Por quê, pastor? Porque, escute, porque a pessoa mais extraordinária de todo o universo ainda não tem a primazia, ainda não é a minha prioridade. É algo tão sério isso, que quando eu paro para pensar, meu Deus, ainda não é. Eu tenho falado uma coisa aqui, preste atenção nisso aqui. Se o seu cônjuge, olha aqui para mim, se o seu cônjuge, se os seus pais, os seus filhos, irmãos, se eles perceberem que o secreto para você não é prioridade, eles não vão respeitar. Se os seus amigos perceberem que o secreto não é prioridade para você, eles não vão respeitar. Qualquer hora é hora. Não é assim ou não? Qualquer hora é hora. Não, aí fulano está orando, mas pode ligar que assim mesmo ele atende. Pode chegar lá, bater na porta que ele vai te atender. Ele vai... Eu falo isso aqui com muito amor. Vai lá bater na minha porta. Não abro, não atendo. Está aqui minha esposa e meu filho de testemunho. Não faço. Porque eu já apanhei muito em relação a isso. Muito. Até que um dia, Deus falou para mim, me dá a primícia do teu dia. Eu aprendi. Depois de apanhar bastante, acredite. O que recompensa? Jesus disse, e teu pai que vê em secreto, te recompensará plenamente. Pastor, de que recompensa? Escute, de que recompensa Jesus está falando? Entre todas essas que eu mencionei para você, que o significado de recompensar é tão amplo, entre todas essas recompensas, a pergunta é: qual é a maior e mais importante recompensa que alguém pode receber do Pai Celestial? É a própria presença dEle. Você entende? Não, se é para Jesus, pode ser mais forte. É a própria presença dEle, queridos. Não existe algo tão especial. Pare para você pensar, você vai para o secreto. Você sai de lá com carro, sai com moto, sai com terreno, sabe, sai com casa, sai com carro do ano, sabe, sai com promoção, sai com isso, aquilo, outro, sai com tudo isso. Mas se você não levar com você a presença, vai perder tudo e depois vai ter que voltar por causa da ausência da presença. Eu quero ler um texto aqui em 3 versões com vocês. Salmos 16, versículo 11. Olha o que o salmista fala para Deus. Tu me farás conhecer o caminho da vida, a alegria plena, aonde? Na tua presença, eternos prazeres, à tua direita. Vamos lá, outro texto.
Ensina-me o caminho que conduz à vida, a alegria, se sem fim. Deixa eu pegar esse, deixa eu olhar aqui. Ensina-me o caminho que conduz à vida, a alegria sem fim de estar na sua presença, as delícias de estar ao seu lado direito para sempre. Terceira versão. Tu me fizeste conhecer o caminho da vida, a plena felicidade da tua presença e o eterno prazer de estar na tua destra. Aí eu lhe pergunto, existe uma recompensa maior do que essa? Deixa eu lhe dizer, eu creio, de coração, eu creio que enquanto nós estivermos aqui, nós iremos alcançar muitas recompensas do secreto. Mas nenhuma dessas recompensas pode substituir a recompensa da presença. Catherine Kuhlman, uma mulher de Deus que viveu anos atrás, acho que foi na década de 70, ela orava assim para Deus: Senhor, tira de mim o ministério, sabe, o nome, se for preciso, eu pregar descalço, só com a roupa do meu corpo, pode tirar tudo, mas não retire de mim o teu Espírito Santo. O que é isso, pastor? Declaração de uma pessoa que entendeu a importância da presença, que entendeu que a presença é capaz de preencher tudo, é capaz de ser aquela, sabe, aquela presença que supre de uma forma completa. De uma forma completa. Queridos, o versículo, ele tem uma aplicação direta em Jesus Cristo, em dois sentidos. Primeiro, que Jesus, após a sua morte, ressurreição e ascensão ao céu, se assentou à direita do Pai, sendo o primeiro a desfrutar dessa alegria. Pare para você pensar, Jesus, Paulo ele vai dizer que ele é a primícia dos que dormem, ou seja, o primeiro a ter alcançado a ressurreição e ter alcançado esse lugar de primazia, esse lugar diante do Senhor. E ele diz aqui o seguinte, olha, ele ressuscita, ele é assunto aos céus, e a Bíblia diz que ele se senta à direita de Deus Pai. Então ele é o primeiro a desfrutar dessa alegria indizível que há na sua destra, à sua direita. Mas escute, mas Jesus é aquele que está lá agora. Então, ele é aquele que está desfrutando dessa alegria. Mas também em Efésios capítulo 2, versículo 8 está escrito: ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pare para você pensar. Aonde é que está essa alegria indizível? Na tua presença. A tua destra, na tua destra, do teu lado direito. Ele fala que é a plena felicidade, delícias à sua destra, delícias eternas à tua direita. Ou seja, Jesus, ele passa a ser esse deleite, essa delícia que está à direita do Pai. Então, o que ele está dizendo? Essa presença, ela pode ser tão real para a gente, para ser desfrutada no nosso viver, no nosso dia a dia, que isso vai ser aquilo que vai nos completar. Porque, queridos, entendam uma coisa aqui, Deus nos criou de propósito, com um vazio do tamanho dele. E somente ele é capaz de nos preencher por completo. Qualquer outra coisa será pequena.
não irá me completar. Imagine Paulo dizendo para a igreja dos Filipenses: eu desejo partir e estar com o Senhor, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa, eu vou ficar mais um pouco. Pelo amor que ele tinha pela igreja do Senhor. Mas ele, olha a comparação que ele diz: olha, eu gostaria de ir e estar com o Senhor, o que é incomparavelmente melhor. Você sabe o que é triste? Que mesmo sendo seguidor de Jesus, se não descobrir esse lugar, se não, sabe, permitir que a presença dele seja a maior recompensa do secreto, eu quero dizer, tudo que nós alcançarmos aqui, ainda vai continuar sendo tão pequeno, porque não irá nos completar, não irá nos preencher. Delícias eternas à tua destra. Aonde Jesus está, há uma alegria e satisfação infinitas, indizíveis, ou seja, algo que é inexplicável. Por quê? Porque é de sua própria pessoa que emana essa alegria, esse eterno prazer. Assim como Jesus ressuscitou e está na presença do Pai, os que creem nele têm esse acesso, essa mesma plenitude de alegria. A verdadeira alegria não depende das circunstâncias, mas da presença de Deus na pessoa bendita de Jesus Cristo. É uma alegria completa e constante que transcende os desafios. Mas escute, estou chegando ao final, escute, nem sempre foi assim. Nem sempre esse acesso ele foi possível. Eu quero ler o livro de Esté, capítulo 4, versículos 10 e 11. Eu acabei dando só o 11, mas eu vou ler o 10, você pode deixar o 11 aí, escute só. Então, respondeu Esté a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai, versículo 11. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Olha aqui para mim. Esse texto, livro de Esté, é uma analogia. Esse rei representando o grande rei, o nosso Deus, mas a Esté, ela representando eu e você. E ela está mandando uma mensagem aqui para Mordecai, dizendo o seguinte: olha, ninguém, e ela está dizendo, olha, eu sou esposa, ninguém pode comparecer à presença do rei sem que ele o chame. Porque se comparecer desse jeito, só tem uma sentença, qual é? A morte. Agora pegue isso aqui, traga aqui do horizontal e leve para o vertical. O desejo do homem querer chegar à destra, alcançar esse lugar de delícias eternamente. Aí tem um comando lá. Aqui você não pode entrar. Por quê? Mas eu quero. Não depende de querer. Você não pode entrar, porque se você tentar entrar até a presença do rei, você vai morrer. Você sabe o que aconteceu? Cristo entrou. O que é preciso para eles terem acesso? A morte. Eu morro por eles. Eu morro por eles e no lugar deles, para que eles tenham esse acesso à sua destra, para que eles tenham esse acesso à sua presença. É isso que está em Hebreus, capítulo 10, versículos de 19 a 21, olha o que está escrito. Sendo assim, irmãos,
tendo plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos descortinou, por intermédio do véu, isto é, no seu corpo, no seu próprio corpo, e tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus. O que ele está dizendo? Disse, olha, aquilo que era impossível, Cristo morre, Ele acessa este lugar, mas ao mesmo tempo Ele está morrendo como um pecador, sem ter pecado, para que Ele pagasse a sentença exigida, para que eu e você tivesse acesso. E como isso aconteceu? A Esté entra, e ela está lá temendo, ela está temendo, porque ela não foi chamada. E o que ela vê diante dela? O cetro de justiça, de ouro, sendo estendido. Você está liberado para entrar. Jesus, Ele é a nossa justiça. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então eu quero lhe dizer que na pessoa dele, esse acesso, ele foi liberado, ele morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a sua vida. O acesso que antes era, estava sendo impedido de avançarmos, de chegarmos até esse lugar, ele foi liberado por causa daquilo que ele fez. Isso, queridos, é algo, meu Deus, é quase que inexplicável isso aqui. Então entenda, ao entrar no secreto, não olhe acima de tudo as bênçãos que podem ser alcançadas lá dentro. Porque o propósito principal do secreto é a comunhão com o próprio Deus. Não apenas a busca por soluções para os dilemas da vida. A fonte de alegria é o próprio Deus. Jesus disse para a mulher samaritana, lembra? João 4, estou terminando. Você já pode ir ficando de pé, por favor. Lembra a história da mulher samaritana? Jesus, meio-dia, chega lá no poço. Os discípulos foram comprar comida na cidade. E ele vê aquela mulher lá e ele chega com ela e diz, mulher, dá-me um copo com água, um pouco de água. Ela olha para ele e diz, como sendo tu, judeu, me pede água que sou mulher samaritana? Ele olha para ela e diz, mulher, se tu soubesse quem te pede água, tu lhe pedirias água viva. Não, primeiro ele diz, se tu conheceras o dom de Deus e aquele que te pede água, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ela diz, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não precise voltar aqui para pegá-la novamente. Ao mesmo tempo que parece ser uma coisa natural, era algo que alcançou o coração, a alma daquela mulher, porque ela entendeu que o problema não era uma coisa natural, ela precisava ser preenchida com algo sobrenatural, e Jesus está se apresentando ali como o próprio dom de Deus, a própria dádiva. A palavra dom significa dádiva. Ele está se apresentando como a própria dádiva de Deus ali para aquela mulher, e ela diz, eu quero isso, eu quero. Você sabe um dia o que o Espírito Santo ministrou no meu coração, eu falando sobre isso, que Ele colocou esse peso no meu coração, que a minha grande preocupação é de que se um crente, ele não conseguia encontrar essa satisfação, esse deleite, esse prazer na pessoa mais linda e desejada do universo, ele vai continuar tentando preencher ou suprir com outras coisas. E aquela mulher, ela disse, é isso que eu estou precisando, é disso que eu estou precisando, eu necessito disso, eu quero isso para mim, dá-me para mim beber. Agora eu quero terminar só lendo isso aqui com você, só para você veja aqui no telão. É uma outra definição que eu não falei até agora da palavra recompensa. Olha o que significa no original a recompensa: dar-se a si mesmo, dar-se a alguém,
dar-se a alguém como se pertencesse a ele, dar-se a alguém para cuidar de seus interesses. Olha aqui para mim. Olha, gente, isso aqui é, meu Deus, quando eu li isso aqui, meu Pai do céu, pare para você pensar. Elcio, eu quero te dizer que eu posso ser a tua maior recompensa, porque recompensa significa dar-se a alguém, é ele se dando, é ele se dando a si mesmo, é dar-se para alguém, é muito mais do que a mão, porque a mão ela fala daquilo que eu posso receber dele, é ele, é a pessoa dele, é aquela pessoa que é capaz de nos suprir, de nos preencher, de nos completar, que nada vai ser tão grande, nada vai ser tão belo como a pessoa dele, a bendita pessoa dele. E a gente vai poder chegar àquele ponto de dizer: olha, Senhor, eu descobri que há delícias perpétuas em tua destra, em tua presença. Eu tenho aprendido a me deleitar no Senhor.